1 João capítulo 5. Vamos ler aqui, irmãos, o verso de número 4. Vamos ler do 1 até o 5. Vamos ler todo o texto, depois vamos destacar o versículo 4. Amém? 1 João capítulo 5, verso 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Verso 3: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos ler o verso 4 juntos? Vou contar até 3, vamos ler juntos, amém? 1, 2, 3. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença estamos agora, e neste momento, meu Deus, nós queremos Te louvar, Te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa nesta noite. Pai, estamos dando início a esta campanha esta noite, ó Pai, e nós pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre cada um que aqui está, meu Deus, porque eu creio, ó Pai, que o Senhor tem preparado para cada um de nós uma bênção, que o Senhor tem preparado para cada um de nós um milagre, ó Pai. Por isso, venha agir, ó Deus, na causa dos Teus filhos e conceder a bênção e o milagre, em nome de Jesus. Antes de você tomar assento, vira para alguém e diga: Deus te trouxe aqui hoje para te abençoar. Põe mais som para mim. Está no comando. Não, o outro. Colocou aqui. No fundo, colocou aqui. Amém. Irmãos, eu quero nessa noite deixar uma palavra de Deus para te abençoar. E eu quero declarar na sua vida que Deus te trouxe aqui hoje para te abençoar. Amém, irmãos? Deus tem uma bênção para nós. Lembrando, irmãos, que é porque eu não avisei, porque não tivemos culto na semana passada por conta da tempestade que caiu. Mas nós vamos fazer os 7 jejuns, amém? Está preparado, Júnior, para os 7 jejuns, meu filho? Prepara para os 7. Você não quer a vitória completa? Então semana que vem, todos já entram no propósito do jejum, para que as portas sejam abertas, irmãos. Porque existem portas que elas são impedidas, e nós como igreja temos que nos posicionar no jejum e na oração, para que nenhuma porta fique fechada na sua vida. Então eu quero nessa noite declarar que é tempo de vencer os desafios e viver a vitória de Deus para a sua vida. Quando nós entendemos, irmãos, a importância de nós orarmos, de nós jejuarmos, nenhuma porta ficará fechada na sua vida em nome de Jesus, porque Deus é fiel para cumprir a promessa. Quantos aqui têm a promessa de Deus na sua vida? Se você tem enfrentado oposições e desafios, prepare-se para ver Deus agindo em seu favor, te livrando e entregando a vitória nas suas mãos, em nome de Jesus. Porque quando uma igreja se posiciona, e nesse texto que nós lemos, eu quero destacar esta frase: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para sairmos vitoriosos sobre os obstáculos, desafios, precisamos colocar alguns componentes
para que o Senhor venha gerar resultado em uma fé vitoriosa. Porque quando eu e você entendemos que há barreiras, que há desafios a serem vencidos, nós começamos, irmãos, a trilhar grandes bênçãos na presença de Deus, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Então eu quero trazer alguns desafios que eu e você precisamos vencer, para que nós possamos alcançar as bênçãos, as portas que nós almejamos na presença de Deus. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui hoje é Provérbios capítulo 4 e verso 23, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios capítulo 4 e verso 23 fala que as fontes da vida procedem do coração. Por isso precisamos estar atento ao que permitimos entrar nesse espaço tão importante. Quando olhamos para a Bíblia, vamos ver que tudo o que Deus faz envolve atitudes de fé e obediência. E esse é o primeiro segredo para termos portas abertas. Primeiro personagem que quero destacar, que manifestou um ato de obediência, foi Noé. Noé precisou construir uma arca e toda a sua casa foi guardada da morte. Para nós entendermos melhor ainda sobre esta obediência de Noé, nós precisamos entender o contexto do momento de Noé. Quando nós lemos Gênesis capítulo 2, nós vamos ler que naquela época não havia chuva. A Bíblia fala que o que regava a terra era um vapor que subia e regava a terra. Então, quando Deus fala para Noé: Noé, você vai construir uma arca, porque eis que eu vou destruir a terra com um grande dilúvio que virá sobre ela. E naquela época, quando Noé começa a pregar para o povo e dizer: olha, o mundo será exterminado através de um grande dilúvio. Ninguém sabia o que era uma grande chuva. Então Noé era escarnecido, Noé era zombado, porém, mesmo embaixo de escárnio, mesmo embaixo de zombaria, Noé foi e construiu a arca e colocou toda a sua casa dentro dela. Segundo Moisés precisou voltar ao Egito, mesmo com medo de ser morto por causa do seu passado, e o povo de Israel foi liberto após 400 anos de escravidão. Noé, ele só retornou ao Egito porque Deus falou para ele: você vai voltar lá, porque através da sua vida eu vou libertar o povo hebreu. E por causa da postura de Moisés, irmãos, o Senhor concretizou uma grande obra de libertação. Sabe por que eu insisto para você permanecer firme? Sabe por que eu oro todos os dias para que você permaneça firme? É porque através da sua vida, Deus vai resgatar toda a sua casa, Deus vai resgatar toda a sua família, e vai chegar o dia que você vai levantar sua mão e você vai declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Moisés, ele teve que voltar, e Deus usou ele para libertar o povo hebreu. Quem aqui crê que tem a bênção de Deus, diga glória a Jesus. Então coloque a mão sobre alguém e diga para ele: em nome de Jesus, permaneça firme, porque Deus vai usar você para libertar a sua casa do Egito, em nome de Jesus. Outro ponto importante que foi o centurião. O centurião voltou para casa
com apenas uma palavra de Jesus e encontrou o seu empregado curado. Irmãos, quando você crê na palavra que é ministrada, você pode não ver no momento a ação de Deus, mas eu quero dizer que a palavra que é ministrada no mundo espiritual está acontecendo grandes coisas, portas estão se abrindo, o mal está sendo desfeito, Deus está dando livramento, Deus está trazendo milagre, Deus está trazendo cura. Jesus falou para aquele centurião, porque ele disse: Senhor, apenas uma palavra e eu creio que o meu servo será curado. E Jesus disse para ele: homem, eu já andei toda Israel e não vi uma fé semelhante à sua. Pode ir, porque o seu servo já está curado. Eu quero dizer uma coisa, que no mundo espiritual Deus está derramando bênçãos aqui na sua vida. Quem crê, levante a sua mão para o céu e glorifique o nome de Jesus. Outra pessoa importante foi Paulo. Paulo, irmãos, ele teve um encontro com Jesus no caminho, quando ele ia para Damasco, quando ele ia promover grande perseguição à igreja. Mas Jesus encontrou Paulo em Atos capítulo 9, diz que quando Paulo viu um grande clarão e uma voz que ecoava lá dentro do clarão, e ele perguntava assim: quem és, Senhor? E Jesus disse para ele: Paulo, Saulo, eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Escute bem, irmãos. Paulo, a ser derrubado do cavalo, começou a ouvir a direção de Deus para cada uma de suas decisões. Assim ele cumpriu o chamado que Deus tinha para ele. Eu e você, irmãos, escute isso. Nós temos um chamado específico, amém, irmãos? Põe a mão no seu coração e diga: eu tenho um chamado específico na minha vida. Exerça em obediência aquilo que Deus colocou na sua vida, irmão. Se for para cantar, cante. Se for para pregar, pregue. Se for para orar, ore. Se for para evangelizar, evangelize. Se for para limpar a igreja, limpe a igreja. Mas exerça aquilo que Deus colocou na sua vida. Então, primeiro ponto, para que as portas se abram, nós precisamos andar em obediência. Noé, Moisés, o centurião e Paulo foram pessoas, irmãos, que mesmo vendo obstáculos, eles andaram embaixo da obediência de Deus. Andar embaixo da obediência não é andar dirigido por aquilo que os olhos atraem. Eu sempre gosto de destacar primeiro Ló. Ló fez uma escolha baseado naquilo que ele via. Quando o seu tio Abraão falou para ele: Ló, nós precisamos nos separar, porque Deus falou para Abraão: Abraão, vocês não podem mais andar juntos, porque está tendo contenda entre os pastores. Irmãos, o Deus que está aqui não é o Deus de contenda. O Deus que está aqui é o Deus de paz. É o Deus que libera paz sobre a sua casa. É o Deus que libera paz sobre o seu coração. Abraão prosperou. Ló prosperou. Por quê? Porque quem anda com pessoas que têm bênção, ela também é abençoada. Ló não prosperou porque tinha bênção, não. Ló prosperou porque ele andava com alguém que tinha a bênção. Mas preste atenção, que tanto os pastores de Abraão, como os pastores de Ló começaram a multiplicar rebanho, começaram briga. Deus olhou e falou: não habito no meio da contenda. Aí Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, chama seu sobrinho Ló. Se ele for para a direita, tu vai para a esquerda. Se ele for para a esquerda, tu vai para a direita. Aí Abraão chamou Ló e disse: meu sobrinho, nós precisamos nos separar. Mas por que, tio? Porque há contenda entre nós. A casa está em contenda.
E uma casa que está embaixo de contenda, Deus não pode operar. Então você agora vai seguir seu caminho, ou para a direita ou para a esquerda. Presta atenção. O que Ló fez? Ló, ele fez algo que não agrada a Deus. Ele já estava de forma errada, porque não estava corrigindo os seus pastores, não estava doutrinando aquelas pessoas que estavam embaixo da sua autoridade. Aí o que ele fez? Quando ele teve a oportunidade de fazer escolha, ele não foi inteligente de falar assim: tio, eu posso orar? Ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele levantou os olhos e ele olhou em direção às campinas do Jordão. Ele pensou assim: meu tio está sendo tão bobinho. Você acha que eu vou escolher areia? Você acha que eu vou escolher lugar seco? Vou nada. Ele olhou e viu o quê? Uma campina verdejante na direção do Jordão. Oh, irmãos, mal sabia ele que estava indo para a sua derrota. Preste atenção, irmãos. Todos esses homens que estão aqui, eles estavam embaixo de uma direção de Deus. Foi fácil? Não. Porque às vezes você fazer o que é a vontade de Deus implica em dizer que não é fácil. Às vezes dói. Quando nós lemos em Atos 16, a partir do versículo 6, sabe o que diz? Que o Espírito Santo impediu Paulo, e numa visão à noite, um anjo apareceu para ele, vestido com as vestes dos varões da Macedônia, e falou assim: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele estava fazendo a obra no local, mas Deus mandou ele para outro local. Só que quando ele chegou lá, irmãos, ele sofreu mais ainda, ele apanhou. Ele foi preso, ele foi para uma cárcere. Então às vezes, escuta isso, porque a vida da pessoa pensa assim: meu Deus, eu estou orando, a igreja diga amém. Eu estou jejuando, a igreja diga amém. Eu estou lendo a Bíblia, a igreja diga amém. Eu estou embaixo da obediência, mas parece que as coisas estão, parece que eu estou apanhando do diabo. Paulo estava lá fazendo a obra e Deus mandou ele para o lugar que ele apanhou, sofreu, tomou uma surra. Ele estava fora da direção de Deus? Não, ele estava na direção de Deus. Eu aprendo uma coisa, irmãos: dentro da obediência de Noé, de Moisés, do centurião, de Paulo, eles estavam embaixo de uma obediência, mas a gente sabe que às vezes isso não nos isenta de duras provações. Sabe por quê? Porque a provação que eu e você passamos é para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então quando Ló olhou, ele viu a campina verde, pensou: fácil demais, e foi para lá. Mas ele não orou, ele não buscou, ele não foi consultar a Deus, e isso foi a derrota da sua casa. Porque quando ele chegou lá, irmãos, a terra era uma terra amaldiçoada, era uma terra sodomita, que quando os anjos foram lá, porque Abraão orou. Por isso eu falo, irmão, quando você libera uma palavra sobre alguém da sua casa, você pensa que não, mas enquanto você está aqui liberando a palavra, Deus está trabalhando no coração das pessoas. E quando Abraão estava lá orando e perguntando para Deus: Deus, se houver 40 justos, Deus falou: por amor aos 40 eu não vou destruir. Até chegar ao número de 10, e perguntou: Deus, se tiver 10 justos, Deus disse: por amor aos 10 eu não destruirei Sodoma e Gomorra. Abraão estava na intercessão pelo seu sobrinho. E o que é que Deus fez? Deus mandou os anjos lá dentro de Sodoma. Quando os sodomitas viram os anjos, sabe o que a Bíblia fala? Que eles queriam ter relações sexuais com os anjos. O que é que Ló fez? Ló viu que eram os anjos, ele queria
dar as filhas dele, mas não queria que aqueles sodomitas tivessem relações com os anjos. Quando aconteceu isso, o anjo deu uma ordem e disse: saiam correndo daqui e não olhe para trás. Lembra disso? Lá pega toda a sua casa. Olha só, irmão, o que acontece. A pessoa pensa: não, eu posso fazer o que quer. Não, irmão, crente não faz o que quer. Quem quer ser abençoado, diga amém. Diga: eu quero a bênção de Deus na minha vida. Então vira para alguém e diga: você não vai fazer o que você quer. Se você quer ser abençoado, você vai buscar a vontade de Deus. Saiam sem olhar para trás. Eles saíram correndo. Quando eles estão quase subindo, a mulher de Ló, irmãos, meu Deus, ela olha para trás. Quando ela olha para trás, esse dia eu estava vendo o pessoal cavando, os arqueólogos cavando no local chamado Sodoma e Gomorra. E eles, quando estavam cavando lá, irmãos, eles viram uma pedra toda em sal. E eles dizem assim: talvez, e a forma da pedra toda em sal, ela dá a formosura de uma mulher. Ela não é detalhada, mas eles vão tirando. E exatamente a pedra, ela tem a forma de uma mulher olhando para trás. No mesmo local que a Bíblia relata, quando a mulher de Ló olhou para trás, ela transformou-se em uma estátua de sal. Irmãos, eu sei que às vezes fazer o que Deus quer não é fácil, porque às vezes entra um conflito com o nosso eu, entra um conflito com a nossa vontade. Mas agora não mais vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Preste atenção. Escolha ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias. Porque, irmãos, todo crente que tem responsabilidade, ele é diferente. Ele sabe que pesa sobre ele uma responsabilidade da sua casa. Quando a pessoa não tem responsabilidade, ele não está nem aí para ninguém, não está nem aí para marido, para mulher, para filho, para pai, para mãe. Ele age de forma irresponsável. Isso não é uma fé que agrada a Deus. Quando eu sou guiado pelo Espírito, eu não faço o que eu quero, porque o Espírito Santo confronta a gente. Tem hora, irmão, escuta, tem hora que a gente tem que engolir seco. Às vezes o que a gente não quer, que isso vai amassar o nosso eu. Às vezes Deus permite a gente engolir o nosso eu. Quando Deus te criou, Ele traçou um destino para a sua vida e colocou em você um propósito. Quem tem um propósito, diga amém. Para isso se torna real, existe um tempo e um modo determinado. A sua caminhada com Deus é uma jornada de crescimento rumo ao que Ele já preparou. Isso envolve maturidade para ouvir a sua voz. Da jornada com Deus, o tempo é um elemento essencial para a nossa preparação. Nessa caminhada o Senhor nos conduz para os dias que virão e mostra que os resultados da obediência são de vida. Deus vai trazer bênção para você. Mateus capítulo 7, verso 24. Portanto, quem ouvir essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A casa, ela tem que ficar de pé, irmãos. Joelhos dobrados, casa em pé. Joelhos inclinados, casa de pé.
Se eu não me inclinar, se eu não me dobrar, a casa não permanece de pé. Quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, quando escolhemos tomar decisões e atitudes segundo o conselho de Deus, Ele nos protege. Além disso, ser guiado e dirigido por Deus constrói a nossa vida. Por isso precisamos ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Recebe nesta noite a direção de Deus para a sua vida, irmãos. Porque às vezes ser guiado por Deus vai confrontar o nosso eu, irmão. Quantas pessoas às vezes, quando a gente lê a Bíblia, irmão, escuta isso, a gente vê pessoas fazendo coisas absurdas sem contestar. Irmãos, Deus não se contesta, Deus se obedece. Quanto mais você contesta, quanto mais você questiona, mais cheio de dúvidas, mais vazio você fica. Mas quando você se dobra e diz: Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu vou seguir fazendo a sua vontade. Isso é você viver pela fé. Aquilo que você recebe não é por aquilo que os seus olhos veem, mas é pela fé que eu já estou vendo a vitória chegando nas suas mãos nesta noite. Pela fé eu estou vendo Deus entregando a bênção para você aqui hoje, em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Outra coisa importante, eu quero que você guarde isso: seu passado não tem o poder de te impedir de vencer os desafios. Presta atenção que eu vou dizer aqui. Para avançar e vencer os desafios, você precisa deixar o passado no passado, porque tudo já se fez novo, amém, irmãos? Irmãos, sabe quem gosta de trazer o passado diante de nós? É o diabo. O diabo quer te acusar 24 horas, quer ficar jogando em rosto o seu passado. Olha, você fez isso, você fez aquilo outro, aquilo que você fez foi errado, você não merece porta aberta, você não merece ser feliz, você não merece alegria, você não merece coisa boa de Deus, você merece sofrer, você merece ser humilhado, você merece viver derrotado. Isso é palavra do diabo, irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para cada um que está aqui nesta noite: do seu passado, Deus não se lembra mais. Se você tomou um caminho errado, presta atenção, irmãos. Pecado não é você reconhecer, pecado é você prosseguir no caminho errado. Mas se você entendeu que o caminho que você seguiu, mas você disse: epa, esse caminho aqui, parece que eu errei nessa escolha. Irmãos, todo mundo aqui é sujeito a errar, amém, irmãos? Fala para o teu irmão: eu erro, irmão, e você erra, a gente erra, né, irmão? Todo mundo aqui erra. Deus não condena ninguém por isso, presta atenção. Eu erro, eu já errei, eu continuo errando, porque isso faz parte da nossa humanidade. Isso faz parte da nossa imperfeição como pessoas, como ser humano. Porém, ei, não insista no erro. Você sabe para que existe marcha ré no carro, irmãos? Quando você pega a entrada errada, fala: eu errei a entrada, vou dar uma marcha ré, e vou pegar o caminho certo. É isso que tem que fazer, irmãos. Na caminhada com Deus, os sentimentos podem se tornar um grande obstáculo se não forem tratados da maneira adequada. Portanto, precisamos ter cuidado com o valor que damos às emoções, porque dependendo do espaço que os sentimentos que contrariam a palavra de Deus ganha, eles podem se tornar grandes obstáculos em nossas vidas. Uma das coisas
duas coisas do passado que pode gerar derrota para nós. Repita comigo: decepção. Não. 1, 2, 3. Decepção e mágoa. Olha para alguém e diga: cuidado com as decepções e com as mágoas do passado. A decepção é um sentimento ou uma escolha? É um sentimento ou uma escolha? Quando esse tipo de situação aparece, nossa primeira reação é não querer mais olhar para quem nos feriu. Escuta isso, irmão. É como se a presença dessa pessoa fosse um lembrete do que ele nos fez, do mal que causou. Contudo, ao cultivar a decepção, a mágoa cresce e abre espaço para a ação do inimigo em nosso coração. Isso nos impede de viver o propósito de Deus e vencer os desafios que surgem, porque mexe com nossa capacidade de ouvir a direção do Espírito Santo. Coração magoado, coração que carrega decepção, não ouve a voz do Espírito. Ele sempre vive como mineiro, desconfiado de tudo e de todos, irmãos. Ele nunca vai abrir novas portas para a sua vida, porque ele está marcado pelo passado. A mágoa, a decepção é o condutor dele. A Bíblia fala em Jó, no capítulo 5, no verso 2: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Ou seja, a Bíblia está dizendo que o ressentimento, chamado decepção e mágoa, ele vai te matando aos poucos, vai tirando a vida, vai tirando a fé, vai tirando a esperança. Mas nesta noite o Espírito Santo está trabalhando dentro do seu coração, para que você seja liberto da decepção, seja liberto da mágoa, porque Deus tem bênção para a igreja, em nome de Jesus. Põe a mão no coração, diga: Espírito Santo, eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, trabalha no meu coração. Eu não aceito, fale com fé, eu não aceito nenhuma decepção, nenhuma mágoa do passado ser o norte da minha vida. Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, Rabai, Canabaxérgia, eu estou sentindo Deus te sarando aqui nesta noite. Eu estou sentindo Deus fazendo a obra aqui nesta noite. Eu estou sentindo o Espírito Santo trabalhando na sua vida aqui hoje. Quem crê, levanta a mão para adorar Jesus. Deus tem uma bênção para você aqui hoje, para encerrar, irmãos. Outra coisa que nós precisamos, irmãos, entender, que pode impedir, é a falta de perdão. Quem me ouve, diga amém. A área que mais destrói a vida de alguém são os relacionamentos. Por isso precisamos aprender a lidar com situações desagradáveis de maneira própria. A falta de perdão aprisiona nosso coração no passado, e assim como uma mochila super pesada se transforma em uma carga que Deus não nos criou para carregar. Por que você anda carregando mágoa no coração? Falta de perdão é mochila do diabo. Falta de perdão, irmão, é peso que o diabo coloca para a gente carregar. Deus não tem isso para você.
Deus não tem esse peso para a sua vida. Em Mateus, no capítulo 5, e no verso 23 diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. A falta de perdão aprisiona nosso coração no passado, e assim como uma mochila super pesada se transforma em uma carga que Deus não criou para a gente carregar. Você tem que avançar, mas para avançar rumo ao propósito de Deus e vencer os desafios, perdoar e pedir perdão são atitudes fundamentais. Receba nesta noite a libertação do seu coração. Eu sei que às vezes, irmãos, não é fácil perdoar. Sabe por que Jesus manda a gente perdoar? Porque não é fácil. Não é fácil. Quem fala que é fácil perdoar é mentiroso. Aí a palavra vai mais a fundo, diz assim: olha, não só você deve perdoar, mas você deve ir a quem te ofendeu e pedir perdão. Isso é bíblico, irmão. E Jesus vai mais fundo ainda. Aí Jesus entrou para provocar o povo. Lá no Sermão da Montanha, ele diz assim: olha, se alguém bater numa face, oferece a outra. E o povo dispersou tudo. Quando o povo dispersou, Jesus olhou para os discípulos: vocês não querem ir também? Alguém olhou e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da verdade? Aleluia. A palavra da verdade liberta o nosso coração. A palavra da verdade faz de mim e de você uma nova criatura, gerada pelo Espírito Santo. Aquele que foi transformado pelo poder do Espírito Santo, aquele que foi convencido pelo poder do Espírito Santo, aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quem aqui já foi transformado pelo poder de Deus? Aleluia. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer transformar a minha história e a sua história. Mas nós temos que deixar decepções para trás. Tem uma âncora no nosso pé, irmãos. Uma vez, escute isso. Logo no começo da minha conversão, eu estava orando com uma profeta, e ela falou assim para mim: eu vejo uma âncora no seu pé, e eu vejo que esta âncora não deixa você ir para frente. Tem alguma coisa que está te prendendo. Escuta isso. Quando ela falou isso, na hora Deus me fez lembrar da minha mãe. Porque a minha mãe, quando eu era criança, me batia muito, irmão. Não é porque eu merecia, eu era um atentado, eu era espraguejado, irmão. Mas criança não entende essas coisas, irmão. E todos aqueles anos que passaram, eu não sabia, mas tinha uma mágoa pesada dentro de mim. E naquela hora eu dobrei o joelho e falei: Jesus, eu perdoo a minha mãe. Eu perdoo ela porque ela me batia, não é porque ela me odiava, porque eu aprontava muito. Eu era endemoniado, terrível, encapetado. E eu não entendia. E ela também não entendia. Mas eu perdoo a minha mãe. E aquela âncora, ela soltou do meu pé. E eu deslanchei espiritualmente. Com um mês de crente, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Com um mês de crente, eu já estava pregando o Evangelho. Mas eu fiquei 2 anos com essa âncora no meu pé. E eu não sabia o que era. Porque eu vinha para a igreja, mas estava ainda nas drogas. Eu ia para a igreja, mas ainda estava preso às bebidas. Eu vinha para a igreja, mas estava preso no mundo. O mundo não saía do meu coração. Por quê? Porque tinha uma âncora no meu pé. E quando tem âncora, a gente pode vir para a igreja, irmão. A gente pode lutar. Mas enquanto não soltar essa âncora, a gente não deslancha. Então essa campanha
Eu quero profetizar que esta âncora vai sair dos seus pés e você vai andar ligeiro na presença de Deus. O Senhor vai te batizar com o Espírito Santo, o Senhor vai te dar dons espirituais, o Senhor vai encher você, o Senhor vai ungir a sua casa, amém, irmãos? Deus vai levantar você com autoridade, você vai ser usado pelo Senhor, Deus vai começar a te usar, Deus vai começar a fazer obra através da sua vida. Quem crê, fica de pé glorificando a Jesus nesta noite, porque eu quero orar abençoando a sua vida aqui hoje em nome de Jesus. A obra de Deus, amém, irmãos? A obra do Espírito Santo. As portas vão se abrir na sua vida. Glória, glória. Eu estou sentindo Jesus aqui. Quem pode levantar a mão para glorificar Jesus nesta noite? Venham todos aqui na frente para orar por vocês. Encosta aqui na frente. Os cordeirinhos de Jesus, encosta bem aqui. Eu gosto de orar para os cordeirinhos de Jesus. Isso, vocês são os primeiros a encostar aqui na frente, perto do pastor. Fica aqui, encostadinha, isso, quietinha aí, Jeremias. O pastor está de olho, você não vai dormir, rapaz. Encosta aqui, deixa eu orar por vocês, irmão. Ó Deus Todo-Poderoso, eu vou orar abençoando a sua vida. Vou pedir para Deus abençoar você. Nós estamos começando hoje, irmãos, uma campanha de portas abertas. E Deus vai abrir as portas na sua vida em nome de Jesus Cristo, aleluia. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir o propósito dele para você. Fica assim com as suas mãos, ó. Fica assim, assim você está recebendo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero orar nesta noite sobre a tua igreja, Senhor, que está aqui, na tua presença. Eu quero pedir, ó Pai, pelo poder da autoridade do nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui, Pai. Nós estamos dando início nesta noite, ó Deus, sobre a campanha das portas abertas, e nenhuma porta ficará fechada. O Senhor vai abrir as portas na sua vida. O Senhor vai abrir as portas em nome de Jesus Cristo, e vai operar o milagre para você no nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero abençoar cada um que está aqui nesse altar. Oh glória, me dá o azeite. Oh Rabai, que devassobere baixando arabacá. Aleluia. Encosta aqui. Aleluia. Encosta aqui no altar, todo mundo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero orar nesta noite, Pai, sobre a tua filha nesta hora, em nome de Jesus. Elabaxenderemana. Senhor, fortalece a tua filha, ela precisa de fortalecer. Orienta ela, Espírito Santo. Dirige a tua filha, Pai, naquilo que é propósito teu para ela. Tira esses embaraços do pé dela, Jesus. Essas amarras espirituais, esses impedimentos, ó Pai, na vida dela. Quebra, Pai, em nome de Jesus. Tem um anjo de Deus na tua frente, e Deus diz: eu tenho a bênção para ti. Eu tenho a bênção para ti. E eu vou abrir o seu entendimento, e vou dar a direção do meu Espírito para a sua vida. Em nome de Jesus, todas as amarras dos seus pés, que Deus me mostra aqui agora. Está tendo dificuldade até de vir na igreja. Está tendo dificuldades, amarras. Mas eu ordeno em nome de Jesus, que essas amarras sejam quebradas na sua vida, para que você viva o propósito de Deus, que Deus tem para a sua vida, as promessas dEle. Oh, aleluia. Senhor Deus, unja a vida da tua filha nesta noite, Espírito Santo. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha este anjo que chega diante de ti, quebra correntes e grilhões,
E eu visito o seu lar. E faço uma grande obra para mostrar que eu sou o Senhor. Anda comigo que eu vou andar contigo. Seja fiel a mim, porque a recompensa não vem do homem. Olha o que eu coloco nas tuas mãos nesta noite. Recebe da parte de Deus. Oh, glória a Jesus. Senhor meu Deus, gosta aqui, meu filho. Gosta aqui. Senhor meu Deus e meu Pai. Gosta aqui. Eu quero orar abençoando. Dobra o joelho as crianças aí, deixa eu orar por vocês. Vocês têm que ser de joelho. De joelho, bora. Vai. Quero orar, Senhor, abençoando essas crianças, em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir a proteção sobre essas crianças. Guarda no sono. Demônio, espírito mau, quer perturbar sono, gerar pesadelo, espírito maligno, que quer entrar nos quartos para perturbar, eu repreendo em nome de Jesus. Eu peço a proteção sobre essas crianças, ó. Guarda elas, guarda o crescimento delas, prepara tudo para elas, o futuro para elas. São levitas da sua casa, Jesus.